Para quem ainda não me conhece, é a primeira vez que está aqui no canal, meu nome é Elida Félix dos Reis, eu sou advogada e escritora de ficção literária. E uma vez na semana, geralmente às terças-feiras, eu sempre trago aqui no canal vídeos relatando casos reais relacionados à minha vivência na advocacia e situações que ocorreram com clientes. E esses casos que eu narro aqui são casos que já foram julgados e eu digo a vocês e narro para vocês como o Poder Judiciário vem julgando esses casos. Antes de mandar o vídeo, eu sempre faço uma pesquisa para poder saber quais são as perguntas, o que vocês mais desejam e pego os casos que têm a ver com as necessidades de vocês para que se encaixe naquilo que vocês precisam e quem sabe com essas informações, e eu já venho recebendo algumas respostas positivas de pessoas que estavam passando por situações parecidas aos casos que eu narrei e que depois de verem como o judiciário julgou, decidiram procurar a justiça para poder solucionar os problemas que estão vivenciando. Bom, eu fico muito feliz em saber que esse canal está fazendo essa diferença na vida de vocês. Então vamos lá para o caso de hoje. Eu recebi algumas perguntas no Instagram e algumas pessoas que me mandaram também pelo WhatsApp, perguntando se um pai que abandonou o filho tem direito depois, quando ele estiver idoso e necessitado, de requerer a ajuda dos filhos. E esse caso de hoje, ele vai trazer a exata resposta para essa pergunta que eu tive. Eu tive umas 6 perguntas que foram parecidas em relação a essa questão. Então, vamos lá. Bom, imaginem a seguinte situação. Há mais ou menos 40 anos atrás, você, coloque-se no lugar da pessoa. De repente, o seu pai decide separar da sua mãe, ele abandona você, a sua mãe e uma irmã, e todos vocês menores de idade, os filhos, no caso. Sendo que você, na época, tinha uns 8 anos de idade e a sua irmã, uns 4 anos de idade. A sua mãe, ela nunca trabalhou, ela era do lar, totalmente dependente do marido e morava em uma cidade do interior. Parece até coisa de filme, gente, mas quem trabalha com advocacia sabe que são essas coisas raras que aparecem pra gente, porque o que é normal não precisa de buscar o judiciário, são as situações realmente que chegam ao extremo que a pessoa vai procurar um advogado. Então, por isso que todos os casos aqui, geralmente são casos muito sérios e que quando a gente vai falar, a gente nem acredita, até eu como advogada às vezes fico assustada com a capacidade humana em cometer algumas atitudes tão ruins. Mas vamos lá então. Só uma coisa interessante, algo que eu aprendo como advogada e que eu fico vendo em todos os casos que vocês verão isso, é que o mundo dá volta, e com certeza dá volta de verdade. Esse ditado popular, deixa que o mundo dá volta, é a maior verdade. Na maior parte dos casos, sempre essa questão da vida está envolvida, como se fosse alguma coisa que mesmo que a justiça não consiga chegar, uma justiça divina está ali para poder solucionar e colocar as coisas dentro da maneira correta. E esse caso é um desses. Então vamos voltar para o caso. Bom, então esse senhor, vou falar senhor, que hoje já é um senhor, há exatos 40 anos, mais ou menos 40 anos na verdade, passou por essa situação. Diante disso, o pai dessa família abandonou a família e foi viver com uma outra família e não deu mais notícia e desapareceu. A mãe, desesperada na época, não sabia o que fazer, começou a procurar fazer faxina, lavar roupa. Chegou a um momento que, segundo eles me narraram, nesse momento da infância, que foi o momento mais trágico, que eles não tinham nem o que comer. Que a mãe, aí um momento, ela tinha que deixar de comer para dar aos filhos, e chegou em um ponto que ela não tinha nem mais o que deixar de comer para dar aos filhos, porque já não tinha mais nada, diante da situação tão grave que ela passou. Na época, ela ainda tentou ir atrás dos familiares do pai dos filhos, mas os familiares não quiseram dizer onde ele estava, só disseram que ele encontrou outra mulher e estava vivendo com essa outra mulher. Não tiveram mais notícias. Enfim, com trancos e barrancos, essa mãe conseguiu criar os filhos e para poder contribuir com a família, aos 12 anos de idade, esse senhor, que hoje é o meu cliente, passou por essa situação, ele começou a trabalhar como ajudante em uma mercearia. Ele conseguiu, na época, esse emprego, ele fazia algumas coisinhas, ajudava na limpeza, e acabou que foi quando deu uma melhoradinha na vida deles, quando ele conseguiu esse emprego, que ele conseguia ajudar
a mãe. Diante dessa situação, ele conseguiu crescer dentro da empresa. Hoje essa empresa é uma grande empresa, ele é gerente dessa empresa, tem uma vida super tranquilamente financeira muito boa. A irmã dele conseguiu se formar, hoje é dentista, ele conseguiu ajudar a irmã a se formar. Então, assim, graças a Deus, de toda a tragédia que poderia ter sido a vida deles e que de fato foi, eles conseguiram dar a volta por cima e hoje eles estão num patamar de vida muito bom, graças a Deus. Graças a Deus e a coragem de tudo que eles tiveram para poder enfrentar essa situação tão dolorosa que eles vivenciaram. Diante dessa situação, passaram-se 40 anos e eles não tiveram nenhuma informação mais sobre o pai. Então, eles não sabiam mais onde o pai estava, perdeu todo o elo que tinha, apesar que não tinha nenhum elo diante de uma situação, e nunca mais viu o pai. O tempo se passou, há exatos 3 anos atrás, o pai que abandonou a família, ele apareceu. Só que quando ele apareceu, ele descobriu como estava a vida financeira dessa família, do filho, viu como estava a vida da filha e ele começou a pedir a eles dinheiro. Ah, meu filho, me ajuda. Ah, minha filha, estou precisando de você. E começou essa chatice na vida deles. Só que os filhos, eles evitavam ao máximo de ter contato. O pai era capaz, às vezes, como descobriu o endereço deles, de ir até a porta da casa do filho para poder ficar gritando, pedindo dinheiro. E aí, com o tempo, esse pai descobriu que estava com câncer. E qual foi a brilhante ideia dele, já que o filho não estava dando as necessidades, os dinheiros que ele pedia para poder contribuir na vida financeira dele? Ele decidiu entrar com um processo judicial, requerendo o direito dele, já que ele já está idoso. E já que ele não possui nenhuma condição financeira, não trabalha e só recebia um benefício da Previdência, que é o LOAS, então, nesse desespero do pai, ele decidiu entrar com essa ação, porque a renda que ele recebia era muito pequena, para poder requerer que o filho dele e a filha dele viessem a pagar um valor de pensão alimentícia ao pai idoso, porque o pai necessitava da ajuda financeira dos filhos. No primeiro momento, o filho nem sabia dessa ação, quando de repente ele foi pegar o extrato bancário dele e ele viu que tinha sido descontado um valor da conta dele. E esse valor estava descrito, depois ele foi até o banco e ele viu que foi descontado em favor do pai dele numa ação judicial. Então, neste momento, esse filho que foi abandonado me procurou, me narrou toda a história e disse para mim que o pai dele estava com um processo judicial e que o pai dele, que o havia abandonado, já tinha recebido um valor de um salário mínimo, que foi descontado do salário do filho, para poder pagar a pensão, mas que ele achava um absurdo porque ele havia sido abandonado pelo pai e me narrou toda a história. Diante disso, no nosso judiciário, existe o que a gente chama de tutela de urgência. O que significa isso? Quando o judiciário entende que você fez um pedido em um processo e esse pedido ele é urgente, tem uma necessidade rápida, mesmo que a outra parte, que é a parte ré do processo, ainda não tenha ciência do processo, se o juiz se convencer que a necessidade de quem entrou com o processo é maior, o juiz pode dar, sem o conhecimento do outro, o direito de você começar a ter aquilo que você pediu no processo. E foi exatamente isso que ocorreu. O pai que abandonou os filhos conseguiu demonstrar que ele era idoso, conseguiu demonstrar que ele estava com câncer, conseguiu demonstrar que ele tinha uma renda muito pequena, que era apenas o benefício do LOAS que ele recebia. E diante disso, ele tinha um filho que vivia numa situação financeira, que vive, aliás, em uma situação financeira muito boa, e uma filha que é dentista, também possui uma situação financeira muito boa, e que por isso esses filhos que estavam sendo ingratos com ele, deveriam ser condenados pela justiça imediatamente a começar a pagar o valor de pensão alimentícia que ele desejava. Bom, a princípio, o juiz deu essa decisão, o filho que foi abandonado me procurou, junto com a irmã dele, me narraram todo o caso e nós apresentamos uma defesa nesta ação do pai, onde ele requereu o direito de pensão. Onde eu apresentei para o judiciário que os filhos, no caso que ele estava querendo a pensão, tinham sido abandonados por ele.
e que ele não tinha dado nenhuma vida digna aos filhos e que por isso, por ele ter agido com indignidade e um ato que a gente pode dizer até criminoso, porque ele deixou os filhos à mercê da sorte, sem nenhuma possibilidade de ajuda financeira, dentro dessa situação, nós conseguimos comprovar para o Poder Judiciário que esse pai não poderia de forma alguma receber nenhuma pensão desses filhos, ainda que fosse a única fonte de renda que ele poderia ter. Porque uma vez que ele cometeu um ato contra a dignidade dos filhos, contra a personalidade dos filhos, esses filhos não são obrigados a pagar nenhum valor de pensão para ele. Então, diante disso, diante do abandono afetivo, diante do abandono material que o pai deixou esses filhos, após um ano no andamento do processo, porque é claro que não é algo tão rápido, né? Porque a gente está tratando de vidas, é a questão de um idoso com câncer, o juiz logo pensa que ele tem direito. Então, nós tivemos que comprovar, através de provas testemunhais, foram ouvidas testemunhas que viram o que essa família passou, tiveram provas documentais também, e nós conseguimos provar o abandono material e afetivo deste pai. E ao final, a decisão mais do que justa chegou em que o juiz sentenciou, afirmando que esses filhos não tinham nenhuma obrigação material e nenhuma obrigação emocional em relação aos pais, que a justiça não poderia condená-los a contribuir com qualquer valor de pensão, que isso só poderia ser feito caso os filhos tivessem vontade de fazer e não por uma obrigação de direito. Então é isso, gente, eu já recebi algumas perguntas assim como eu disse. Fique sabendo que se o seu pai te abandonou, se o seu pai te causou qualquer dano à sua personalidade, esse direito que ele tem de receber pensão do filho pode sim ser retirado na justiça, porque nenhum filho que foi abandonado pelo pai tem obrigação de pagar a ele pensão alimentícia quando ele fica idoso. E é aí que eu falei, e falo e repito aqui, que acho que é a frase, se não estiver enganada, a frase que eu falei no começo do vídeo, é como o mundo dá a volta. Quem diria que aquele pai que abandonou crianças, que deixou os filhos deles à mercê da sorte junto com a esposa, depois de 40 anos, ia passar por essa, eu digo humilhação, né? De você ter que ir atrás de uma pessoa que você abandonou para poder pedir ajuda e ao final obter um resultado desse, onde o próprio Poder Judiciário reconhece que os filhos não possuem nenhuma responsabilidade. E ocorreu uma outra situação em relação a isso. Depois que esse filho procurou para a gente poder apresentar a defesa, ele entrou com um processo judicial contra o pai para poder requerer a retirada do nome do pai da certidão de nascimento dele. Esse processo ainda está em andamento, porque esse aí é algo mais recente, então não tivemos ainda decisão final, mas por julgados do Poder Judiciário, quando há esse abandono, há essa possibilidade do filho requerer a exclusão da paternidade da certidão de nascimento, tá bom? Do registro. Então ele está fazendo esse pedido, vamos ver o que vai ocorrer ao final e eu mantenho